Bom dia, a paz gloriosa do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, a nossa casa, a nossa nação, né, irmãos? O povo brasileiro, de maneira geral. É bíblico que nós devemos orar pelos nossos governantes, é bíblico que nós devemos orar uns pelos outros e pelos povos em geral, de maneira geral. Que Deus seja louvado neste dia, que Deus seja glorificado em tudo, através de suas vidas, através das nossas vidas, que o nome dele seja glorificado, engrandecido, e que através do poder e do nome de Jesus, nossas vidas também sejam grandemente alcançadas e abençoadas por Deus, pela palavra de Deus que nós vamos estudar hoje. Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo está descrevendo aqui a maneira de Deus lidar com três tipos de pessoas. Cada uma é acusada, aqui nós vamos ver nos textos que nós vamos estudar, cada uma dessas três pessoas, elas são acusadas de alta traição contra Deus. Ele começa falando da pessoa moral, a pessoa moral e Deus. Então, a pessoa moral, Paulo diz assim, né, para nós, dentro do capítulo 2, verso 1, a parte A do versículo. Ele diz assim, eu vou ler o versículo, capítulo 2, né, versículo 1, fala assim para nós, amados. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Essa é a pessoa moral, é falando e Deus. Aí a pessoa moral diz assim: eu deveria ser inocentada por não ser tão má quanto alguns pagãos, né? É a pessoa falando, né? E, e Deus fala que ela, agora Deus falando. Primeiro nós ouvimos a pessoa moral, agora Deus falando. Praticas as próprias coisas que condenas, né? E aí qual é o resultado de uma pessoa moral praticando o mesmo que ela condena na outra pessoa? Nesse capítulo 2, verso 1, a palavra de Deus nos ensina, o próprio Deus nos ensina, que as coisas que você e eu julgamos nas outras pessoas são exatamente as mesmas coisas que nós também fazemos. E Deus fala aqui, né, que quando julgamos alguém, nós incorremos nos mesmos erros, praticamos também as mesmas coisas. E os resultados disso tudo para a pessoa que ela é moral é ser objeto de terrível ira de Deus. Vai conhecer a dor, vai conhecer o sofrimento. É bíblico isso. A segunda pessoa que Paulo fala aqui, né? A pessoa pagã e Deus. Vamos ver o que a pessoa pagã fala. A pessoa pagã, dentro do texto, capítulo 2, o verso 12 e o verso 13, que eu quero ler, sempre quero ler a Bíblia, ela fala assim para nós, olha, no versículo 12: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar debaixo da lei, né? Pela lei será julgado. O verso 13: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que observam a lei, estes são declarados justos. Então, nós vemos aqui a segunda pessoa, que é uma pessoa pagã, né? Incrédula, que não crê em Deus. A pessoa pagã, ela diz assim, olha, eu deveria ser inocente por causa da minha ignorância, eu não conheço a Deus. E aí, o próprio Deus diz assim para ela, você possui as duas testemunhas aqui, né, que nós lemos aqui, que nós temos em nós duas testemunhas que o autor escreve que são gêmeas.
que é a nossa consciência, né? E a nossa natureza. Então, no verso 19 e 20, né, também do capítulo 1, que nós falamos ontem, eu quero reforçar esses dois versículos. O versículo 19, pois fala assim, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de formas que tais homens são indesculpáveis. A própria natureza, né, revela Deus a nós. Então, aqui, essa pessoa pagã, ele quer se apoiar na sua ignorância de não conhecer a Deus. E a Bíblia é clara aqui, né, quando fala que a consciência de cada um de nós, a própria natureza, né, nos revela Deus. Então, esse pagão também será julgado por estas coisas, todos nós, e não pela lei, pela palavra escrita, pela lei escrita, né? E a terceira pessoa que Paulo mostra aqui dentro do capítulo 2 para você e para mim é a pessoa que é religiosa. Então nós vamos ver a pessoa religiosa, como é que ela pensa, como é que ela fala, como é que ela age. A pessoa religiosa, ela diz assim, eu deveria ser inocentada. Com base no fato de que conheço a lei de Deus. Eu dou aulas na escola bíblica da igreja, eu participo dos estudos da igreja, eu dou aula de religião, né? Normalmente o católico usa essa expressão, nós, os evangélicos, costumamos dizer que nós, né, estudamos a Bíblia, também o católico, muitas pessoas, até às vezes que nem vai na igreja, que nem professa uma fé como os católicos professam, nós cristãos professamos, no sentido de cristão evangélico, ou outra denominação que se denomina religião, também estuda, né? Pratica. Então, a pessoa que ela é religiosa, ela vai achar que ela deveria ser inocente, com base no fato de que ela conhece a lei de Deus, conhece a palavra, né? E dá vários, como eu dei uns exemplos aqui, né? Eu dou aula de catecismo, eu dou aula de religião, eu dou aula sobre a Bíblia, eu faço teologia. Essas são as desculpas, o posicionamento daquela pessoa que ela é religiosa. Vamos ver a posição de Deus? Deus diz assim, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Isso está no versículo 21 ao 29 do capítulo 2, porque eu estou aqui fazendo um resumo. Então, é muito interessante, meus irmãos, que vocês leiam. O capítulo 2 é tão curtinho, irmãos. Ele só tem 29 versículos. É muito bom de você ler. Então, olha o que Deus diz a essa pessoa religiosa. Nós ouvimos a pessoa religiosa falando, Paulo exemplificando. Agora nós vamos ver o que Deus diz. Ele diz assim, tu te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Né? Aí ele fala sobre as marcas dos judeus que são religiosos. Por causa da sua hipocrisia, eles desonram o nome santo de Deus entre os gentios. Esses são os judeus religiosos. Aí ele mostra aqui também, Paulo mostra para nós no capítulo 2, do verso 25 ao verso 29, que os judeus que são redimidos, o coração deles é reto diante de Deus. Esse foi um resumo do capítulo 2, falando sobre a lei, né? O justo juízo de Deus. E fala sobre os judeus e a lei. E eu quero falar para vocês que no verso 1 do capítulo 2, Paulo nos ensina que as coisas que você e eu julgamos nas outras pessoas são exatamente as mesmas coisas que nós também fazemos, né? E nós podemos extrair
exemplos que possam nos ajudar a entender esse princípio, né? Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo tudo muito bem, que está tudo certo conosco, e aí a gente julga outros ou a nosso semelhante por fazer as mesmas coisas que nós fazemos. Então, nós olhamos, né, para nós mesmos através de lentes muito diferentes, né, de enxergar, vamos falar lentes, mas é de enxergar para nós tudo, vamos usar uma expressão assim, tudo cor-de-rosa, tudo bonito. Mas quando nós olhamos para outras pessoas que fazem as mesmas coisas que nós fazemos, nós já olhamos com lentes de aumento, sabe? Lentes diferentes. Então, nós damos, amados, muitas vezes, generalizando o que eu estou ensinando, desculpas para os nossos comportamentos. Mas quando alguém se comporta exatamente do mesmo modo que nós, geralmente, amados, nós apontamos o dedo, nós não somos misericordiosos. Mas a Bíblia manda, irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 12, esse versículo é muito importante que eu e você o guardemos no nosso coração, que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos que eles nos façam. Esse é um princípio da palavra de Deus e é para você e para mim um bom princípio de vida, para que nós possamos segui-los. Você não quer que ninguém lhe faça mal, não faça mal a ninguém, né? Falando com as minhas palavras. Então, é muito bom que nós nos apliquemos a esses princípios de vida que devemos seguir, esse princípio que nos impede, sabe, de ceder ao julgamento, à crítica. Nós devemos ter pensamentos não negativos a respeito nem de nós mesmos, nem daqueles que nos cercam. Porque quando a nossa mente é uma mente que só pensa no que está errado com alguém ou consigo mesmo, em vez de pensar certo, de pensar de conformidade com a palavra de Deus, né? Nós devemos ser, como diz comumente usado, ser não negativos, mas positivos, e todos vão ser beneficiados quando nós somos positivos, quando agimos com misericórdia, quando agimos pela fé. Tanto você quanto os demais, quanto eu, vamos ser beneficiados com essa atitude. Mas o maior beneficiado, irmãos, seremos nós, né? Nós temos exemplos que não devemos julgar para não ser julgado, né? Apontar, criticar, sabe, desacreditar. Vamos da maneira como Deus tem nos falado, né? Que quando você quer que alguém lhe trate bem, da maneira que é agradável a você, sou eu, somos nós que devemos tratá-los primeiro, né? Tudo aquilo que os homens tudo aquilo que os homens querem que seja feito a eles, devemos nós fazermos a eles primeiro. Esse é o princípio. Fazer aos outros aquilo que nós queremos que eles nos façam. Isso está lá no livro de Mateus. Eu quero que você guarde esta palavra. Quero que você estude capítulo 2 de Romanos. Meus queridos, só tem 29 versículos, é coisa rápida. Mas não leia de qualquer maneira, medite na palavra, agradeça a Deus. Agradeça a Ele, para que você e eu não demonstremos, sabe, parcialidade. Porque nós não somos pessoas diferentes das outras, muito pelo contrário. Deus não se agrada quando nós agimos com parcialidade. Porque nós devemos ter essa conduta, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é um mandamento do Senhor.
Então eu quero declarar o poder dessa palavra, agradecendo a Deus e praticando aquilo que a palavra nos ensina. Em nome de Jesus, guarde esse versículo. E a Bíblia fala aqui, ainda no capítulo 2, que eu quero ler para finalizar, versículo 7, ele fala assim, que Deus dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Olha só, irmãos, aí ele fala assim também, no verso 9: haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para os judeus, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todos os que praticam o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Em Deus, ele não faz acepção de pessoas. É isso aí que a Bíblia nos fala, amém? Vamos agradecer a Deus. Vamos louvar a Deus, que o Senhor possa visitá-los, abençoar o seu dia de hoje. Viva o dia de hoje, amados. Eu sempre digo para mim, vamos viver o dia de hoje como se fosse o último dia das nossas vidas. Então, coloque seu coração na presença de Deus. Eu peço ao Senhor que ilumine os olhos do teu coração, que haja luz nos teus olhos. A luz de Cristo possa brilhar, irradiar, iluminar os ambientes em que você vive. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe.